hello, mais um Atibaia Pode Mais no ar, temporada 2025. E estamos no mês de aniversário da nossa cidade e estamos recebendo alguns convidados para falarem da sua história com a cidade. E é uma honra enorme ter conosco aqui no Atibaia Pode Mais Mário Simões, Priscila Simões, proprietários da Escola Internacional Preparando Gerações, que todo mundo conhece com certeza, um marco na nossa cidade essa escola. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Acabaram de ser vovôs. Olha, não posso deixar de falar do Felipe Simões, que hoje dirige a escola, né, Pri? Tá à frente da escola, esposo da Karen, linda. Uhum. A Melanie, falei certinho, tá com 1 ano e 3 meses. Isso. E o Levi tá pra chegar. Segundo neto. Tá no forninho. E o Davi, estudou com meus filhos na IPG, um querido nosso, casado com a Mariana. Um beijão pra vocês, viu, gente? Ó, orgulho do que vocês estão à frente, de vocês estarem à frente da IPG hoje. Gente, falei muito. Vocês são muito queridos pela gente. A gente tem uma história de longa data com Mari e Priscila. Uma história de gratidão. Uma história... Meus filhos estudaram na IPG, gente. Num momento muito delicado da nossa vida. E a gente teve o presente de Deus. Deles serem aceitos e se formarem. Eu lembro do dia que a gente se conheceu. Nossa, demais. Nunca vou me esquecer. Nunca vou me esquecer. Qual o nível de inglês da mãe? O verbo to be, contar até 10. E olha lá, hein? O pai dominava bem. E vocês receberam a gente com tanto carinho numa fase tão delicada que a gente estava passando e o quanto a EPG contribuiu. Eu não posso deixar de começar essa entrevista falando na formação dos meus filhos. Profissionalmente hoje, o que eles alcançaram e as pessoas que eles... A escola contribui muito na educação dos nossos filhos também. Então eu tenho essa história, a gente tá só começando, até me emociona, gente. Que legal. Mas eu queria falar com a Pri. Primeiro, começar por você, minha querida, agora vovó. Verdade, quem diria? Verdade, Nossa, que fase né? boa. Nossa, gente, meu netinho tá ali de vocês, ó, 6 meses, Marcelo Vitor. Que delícia essa fase da vida da gente, muito né? Bom. E a gente vê os nossos filhos se tornando bons pais. Não tem preço. Não, que a gente fala, meu Deus, que valeu a pena, viu? As lágrimas, o suor, tudo que a gente investiu, né? Valeu a pena. É verdade. Pri, eu queria começar com você falando assim, muito delicada a situação da educação no nosso país hoje. Estamos no ano de 2025, a EPG completa esse ano 23 anos de Atibaia. Isso. A primeira pergunta que eu tenho para te fazer, antes da gente falar da história da escola, o que está mais grave e o que é de urgente para a área da educação nesse país hoje? Meu pai, você já começou assim. Ó, eu tô um foguete hoje, viu, gente? Pensei que a gente ia assim, contar a história lá no fim, né? Falar umas coisas assim mais profundas. Mas já vai direto. A gente tá só começando. Eu penso que tem alguns fatores, né? Eu fico pensando sempre assim, se eu pudesse transformar a educação no Brasil, o que eu faria? Se me dissessem, olha, tá aqui, a chave da educação, faz aquilo que você achar melhor. Primeiro, eu acho que a educação ela precisa estar desconectada completamente de qualquer projeto, proposta política ou ideológica. Educação não tem nada a ver com isso. Concordo plenamente. Educação, ela diz respeito ao desenvolvimento do aluno, a esse mundo tão lindo que ele pode experimentar, conhecer, aprender, crescer, né? E a gente tem perdido isso muito. Então, se eu pudesse mudar, acho que essa seria a primeira mudança que eu faria, dizer, educação não tem nada a ver com isso. E aí, com isso, a gente poder focar naquilo que eu faria e teria como uma meta, que seriam resultados verdadeiros, né, de educação. Porque hoje a gente vê também assim, uma memorização muito grande de conteúdos irrelevantes,
e que nós pouco utilizamos, assim, tem várias coisas que nós aprendemos, não precisa nem ir longe, que nós não utilizamos. Então, eu trabalharia num programa, né, numa estrutura de conteúdos curriculares que fossem mais relevantes, mais práticos, que realmente preparassem uma pessoa para o futuro mercado, seja trabalhando numa empresa, empreendendo, né, um profissional liberal, mas que ele estivesse preparado não só academicamente, também academicamente, com resultados, porque hoje a gente vê resultados de países de primeiro mundo, e a gente vê que os resultados, eles impulsionam esse país, né? Então, o resultado não é ruim, né? A gente fica falando, vai medir, vai... Não, é isso mesmo, resultado é o foco. E a terceira coisa que eu faria, eu vejo que tem assim um medo muito grande de desenvolver e trabalhar algumas áreas na vida dos alunos. Eu sempre penso que nós somos corpo, alma e espírito. E eu vejo que o corpo, até a gente está numa fase que as pessoas se preocupam um pouco mais. A alma, graças a Deus, ao longo desses anos, já tem várias iniciativas, programas visando a saúde emocional dos nossos alunos já dentro da escola, mas tem um medo muito grande de tratar a espiritualidade na vida do aluno, de uma pessoa. E é um medo assim, sem sentido, porque é diferente de você tratar a questão de religião na vida de uma pessoa, que são opções muito particulares, muito pessoais, familiares, mas a dificuldade de entender o quanto que a espiritualidade ela completa perfeitamente essa tríade. E de poder tratar isso de uma maneira também construtiva, profunda, que dê a essa pessoa a segurança que ela não está sozinha no mundo. Verdade. E que ela pode, sim, desenvolver o relacionamento, né, com o Criador e poder viver uma vida mais completa. E isso de uma maneira leve, gostosa, boa. Ela entender o valor que ela tem, entender que ela é uma pessoa única. Então, tudo isso é interessante como isso tudo mescla, né? A saúde emocional, ela vem muito conectada, né? Essa questão. Então, seriam as 3 primeiras coisas, entre muitas outras. Que ajuda na formação do caráter também. Do caráter. Não é só da cabeça, do conhecimento. É do quem caráter, a pessoa se valores torna, né? morais. Pode-se crescer dentro da melhor escola de ensino, ir para dentro de uma empresa e princípios de ética, de respeito, de valor, de não puxar o tapete do outro, a pessoa não ter trazido isso. Então, eu acho que isso está muito ligado à educação. Eu fico muito triste, vocês que estão na área da educação, eu estou no comércio, né, gente? A gente lida com adultos, vocês lidam com pessoas. Então, eu falo assim... O porquê, independente da ideologia, do credo da pessoa, mas o porquê se separou Deus da educação, do trabalho. Deus tem que estar com a gente onde a gente estiver. Dentro da nossa casa, graças a Deus que existe uma escola que não é pregar, não é uma igreja, mas assim, a questão dos valores. É muito importante isso. E a sociedade ela tem deturpado um pouco isso. É uma impressão, uma leitura que eu faço, ou me parece que existe um trabalho para que as famílias, elas não estão entendendo o quanto isso é importante para dentro do lar. Vocês lidam com pessoas há décadas já. O que vocês têm? Vocês acham que isso está piorando? Vamos falar de pós-pandemia. Eu diria que, assim, houve sim, existe uma piora, né, ainda existe um preconceito, né, em relação a essas questões, a construção do caráter, esse convite, né, da espiritualidade para dentro da vida de uma pessoa. Existe um medo, sim. Porém, o caos, ele abre portas, né? O caos faz com que a gente olhe valores e características de quando nós não vivíamos o caos. É verdade. E quando a gente começa a olhar o caos, ele causa, né, isso, ele impulsiona você a olhar para algo melhor. Precisa ter algo melhor que isso. Verdade. Então, eu creio que existe uma luz no final do túnel,
para resgatar isso, porque essa tríade aí do corpo, alma e espírito, ela bem cuidada, de maneira coerente, boa, saudável, ela é bem cuidada, ela impacta diretamente a construção da identidade da pessoa. Não tem a menor dúvida. Quando a gente constrói uma identidade sólida, essa pessoa pode ir para o país que for, ela pode fazer qualquer atividade acadêmica ou profissional, ela tem base. Ela consegue entender, porque a identidade dela é construída de maneira sólida. E quanto é rica essa experiência da criança já ser trabalhada. Fala que a massinha tá molinha, né? Sim. Verdade. A criança já crescer com esse conceito, com esse padrão de valor. Mas isso tá muito alinhado com a visão dos pais. Porque eu falo assim, a escola, ela tem que estar muito nessa pegada dos pais, porque eu vejo assim, Priscila e Mário, eu vejo atitudes de crianças pequenas hoje, e a gente convive muito pouco com o âmbito infantil, mas eu olho para o Alexandre e eu falo assim, me parece que as crianças estão sendo vítima dos pais. A escola, ela teria que trabalhar em conjunto com os pais, né? E a impressão que se tem hoje... nós somos pais de alunos da EPG e a gente convivia na escola. E a gente, lógico, não éramos perfeitos como pai, não existe pai e mãe perfeito, mas a gente estava presente na vida dos nossos filhos, nas coisas boas, nas coisas ruins. A gente tava... Me parece que os pais hoje em dia, eles têm uma cultura, e eu quero que vocês representem isso numa linguagem mais dia a dia de vocês, que estou pagando a melhor escola, está dentro da melhor escola. Os pais, eles estão terceirizando essa responsabilidade para a escola, ou isso mudou nesses 23 anos de IPG? Quando vocês abriram a IPG lá atrás, vocês já vivenciavam uma realidade assim? Não, isso mudou muito, mudou muito. E eu creio que ao longo dos anos, mas um divisor de águas para uma mudança mais drástica foi a pandemia mesmo. Que a pandemia, ela desestruturou muito a família. Então, aquilo que já era um pouco frágil em alguns lares, ficou ainda mais fragilizado. Então, a escola, sim, tem recebido alunos que os pais terceirizam, seja por não quererem se envolver, ou por não conseguirem, né? ou por não conseguirem. Estarem também passando por dificuldades, pelos seus conflitos, dificuldades na empresa, dificuldades profissionais, de alma. Então, são muitas questões que foram desencadeadas por todo aquele momento muito mais sensível. Então, sim, a escola tem recebido uma demanda que não lhe cabe originalmente. Nós temos procurado acolher da melhor maneira. E vocês trazem a família para a escola. Sim. Isso são poucas escolas que eu conheço que traz a família para dentro da escola. É uma parceria, Cris. Família, escola. Os valores que a família tem, que os pais têm e querem para os filhos, eles precisam encontrar uma escola que valorize as mesmas coisas. Porque se os valores e princípios de uma família não são valorizados e cultivados na escola, os problemas acontecem. Então, a gente procura famílias, ou famílias procuram a escola porque temos esses mesmos valores e princípios, mas tem outras famílias que não estão interessadas nisso. Então, existem outras alternativas, mas quem gostaria, quem quer não só uma educação, uma escola que passa informação, mas uma escola que está compartilhando, que está comprometida com a formação. Isso vai muito além do ensino. Exatamente. Formar é muito diferente de ensinar. Quando você vai para o âmbito ensinar, é muito simples. A tecnologia hoje é um fator importantíssimo para o ensino. Agora, a formação já é e dá muito mais trabalho, né, Pri? Eu sempre falo que educação não é uma corrida de 100 metros. Ela é uma maratona. Infindável, eu acho, viu? Mesmo que seja educação dentro da família, a educação dentro da escola, ela não é uma corrida de 100 metros.
Então, eu vejo assim, Cris, a IPG, eu vejo como uma luz no final do túnel. Mas não é o trem. Olha só. Porque nós vemos que ao mesmo tempo que a família tem passado por essa crise, né? Nós tínhamos no início muito mais famílias que vinham, né? A gente vai falar um pouquinho, mas a escola é uma escola bilíngue, que vinham por conta da escola ser bilíngue. Hoje, muitas continuam vindo, mas elas não vêm só por isso. Elas vêm por conta dos valores, da formação de caráter, da valorização da família, Dos princípios. Porque elas estão buscando. Então, existem famílias, sim, Que legal, buscando. né? Então, eu digo que a IPG é uma gotinha no oceano, mas ela é uma gota. E faz muita diferença. E princípios também, Cris. Por exemplo, cantar o hino nacional. Ai, lindo. Eu acho Por um lindo. valor que se perdeu hoje. O patriotismo, patriotismo né? e tudo. Então, o respeito. Que lindo é numa formatura dos pequenininhos, né, amor, que vão entrar 5 aninhos. 5 aninhos cantando o hino nacional. A gente vê nas formaturas. Pode me convidar que eu vou, hein? Com a Atibaia pode ir mais. Então, vamos você subir vai. pro canal. Você Essa precisa criançada ver de 5 anos. Eles lá na frente, Acho lindo. os Alinhados. pais, os avós chorando de ver Que emoção. aquela cantando, ouvindo, é muito lindo. Agora nós vamos lá pro começo. Vocês já tinham enxergado isso há 23 anos atrás. Você saiu do jornalismo, a Pri se formou em terapeuta ocupacional. Vocês tinham as crianças pequenas. Davi e Simões estavam com o quê? 5, 7 anos? Ele tinha 3 aninhos quando a escola começou. E o que a gente está falando hoje em 2025, Foi o que a gente começou lá atrás. 23 anos se passaram e lá atrás vocês enxergaram. Vamos fazer algo diferente porque a gente está preocupado com caráter, com a base, não é só a educação. É importante, eu fiz questão de ter o Mário e a Pri aqui, porque a gente vê a estrutura que a IPG tem hoje em Atibaia, o nome, a questão do bilíngue, já se tem uma identidade, a IPG ela tem uma identidade na cidade. Com certeza. Né? Por isso que é muito comum essas famílias que têm esses mesmos princípios. Eu creio que quando o pai vai lá, ele já tem uma ideia do que é escola, porque um pai conversa com outro pai e assim vai. Mas vocês enxergaram isso lá atrás e esse começo foi muito desafiador. Pode ser que esse podcast ele vai ficar eternizado no canal. Pode ser que muitas pessoas não saibam de como foi começar a IPG em casal com 2 filhos. E pelo pouco que eu sei da história, era uma mão na frente e outra atrás e um passo de fé enorme. Exatamente. Eu queria que vocês relembrassem um pouco. Vamos voltar lá para trás agora. 2023, 2002, 23 anos atrás. O ponto de quem foi a decisão? A ideia inicial foi minha. Inclusive, a Priscila, ela jogava contra. Não é que eu jogava contra. Fala a verdade agora. Não. Ela tinha dúvidas. É que eu tinha muitas dúvidas. Então, eu não joguei contra, mas eu duvidei muito. E por um período, eu achei que era uma loucura nós começarmos uma escola diferente. Nós já tínhamos uma escola de línguas. Então, nós tínhamos cursos de inglês aqui na cidade, naquele tempo. E dávamos aulas também em empresas. Então, a gente já tinha, assim, um contato... Mais corporativa a coisa. Educação. Exatamente, mas voltado ao ensino de línguas. Quando ele falou sobre a escola, uma escola regular, eu olhei e pensei, isso é um gigante. A gente não tem experiência. A gente não tem nem a formação pedagógica para começar a escola. Então, eu achei uma loucura. E eu falei para ele, né? Você tá louco. Nem pensar. Viu? Eu sou igualzinha a ele. Isso é igualzinho a Alexandre, viu? Olha eu lanço as ideias. Por isso que eu me dou bem com o Mário. Eu lanço as ideias. O Alexandre fala, sou maluca, mais uma coisa pra gente. Mas o podcast tem que dizer, né, Cris? Viu? E eu falo pra ele, eu só vou se você estiver junto comigo. Exatamente. E a gente ora como bons cristãos e Deus dá a resposta. Eu falo que a Priscila sempre foi meu freio de mão. Porque eu sempre fui visionário, empreendedor. E assim, quando eu falava, vamos para lá,
não é que ela era contra, mas ela fazia as perguntas que eu não tinha pensado. Bom, para chegar lá tem que ter espaço, tem que ter... E os professores, o local, questionava tudo, sempre o processo, como chegar lá. Eu não queria saber como chegar, mas nós temos que ir para lá. Então, por isso que a gente está empreendendo há tantos anos, já 35 anos de casados, que a gente trabalha juntos, mesmo quando namorado a gente fazia isso. É muito bom. Mesma coisa eu e o Alexandre, né? Com os erros e acertos. Porque a gente errou pelo caminho também. E vocês também, muitas coisas. Muito. Só que eu viro e falo assim, mas como é bom quando um tá junto com o outro nas horas boas e nas ruins. O fardo acho que fica menos pior. Eu acho que um dia a gente pode fazer um podcast só de empresa marido e mulher. Olha, nós vamos fazer um A4 aqui. Isso. Vamos fazer um funciona A4. isso, como que aquilo de bom, como é desafiador. Eu acho que a gente precisa, porque são muitos casais. Como não levar as coisas para casa, entendeu? São muitos casais que a gente aprende junto. com a vida, né, gente? Com certeza. Isso não tem uma receita de bolo, né? Mas voltando para IPG, 2002, a escola abre as portas. Com 60 alunos, sendo 40 bolsistas. O número tá certo? É isso, os nossos filhos dos outros professores. Vocês dormiam? Preocupados em como iam pagar as contas? Eu acho que quando Deus estava procurando alguém para dar esse sonho, Ele falou assim, deixa eu procurar aqui na terra uns 2 malucos, assim, deixa eu achar. Achei, porque eu não consigo imaginar. Hoje, quando eu olho para trás... A gente tinha um capital da empresa no contrato social, R$100. Olha isso. Que isso? Doideira. Eu perguntei pro contador, qual o mínimo? Ele falou, R$100. Então é R$100? É só isso que a gente tem. Cris, a gente deu cheque pessoal para... Não sem fundo. Demos para construir as salas, para comprar vendeu as carteiras. Você já me falou que vendeu carro. Lembro que eu falava para os pais que viam, você está pisando em cima da calota. Né? Mas foi isso, a gente envolveu tudo que a gente tinha no processo. Olha só. Eu lembro da unidade Lucas, que era uma balada, um ponto que estava destruído, abandonado. Restaurantes que passaram. Tudo que abria lá não ia para frente. Quando vocês foram para lá, foi bem na época que os meus filhos estavam lá. Isso era 2015, 13 anos depois, né? Eu vi e falo assim, o que se tornou a IPG Lucas hoje? Então eu falo assim... Um cartão postal da cidade. Eu não sei se você crê, como nós cremos, mas aonde está as mãos de Deus não há derrota, porque eu não vejo, por mais técnicos e mais bons profissionais que vocês têm lá dentro, ter tomado esse rumo sem Deus ter separado aquilo para Atibaia. Vocês creem assim também? Lá passaram vários restaurantes que faliam, abriam, faliam e fechavam. Abriam, faliam e fechavam. Espetinho Mimi, que eu lembro. Depois foi uma balada. Xereque, tantas coisas. Mas foi interessante que quando nós fomos falar com eles, né, com o proprietário, o advogado falou assim, se for restaurante, ele não quer. Eu falei, não, é educação. Aí ele falou, ele vai ter interesse, porque ele é um professor aposentado. Olha que legal. E foi muito legal, né? A gente ganhou essa visibilidade na escola. Estava destruído aquilo, eu lembro. Gente, a gente estava lá. Eu lembro. Vi vocês andando ali com a gente. Não tinha nem parede, não tinha nem banheiro. Vocês fizeram do zero de novo. O que vocês viveram em 2002, quando chegou em 2015, o passo foi maior ainda, com uma proporção... Só que a gente já tinha mais alunos, né? A gente tinha mais alunos. Mas foi maior, foi bem maior. Eu acho que o intervalo entre 2002 e 2015 foi esse tempo de ir fortalecendo, né, a escola, a identidade da escola. Foi quando, depois de alguns anos, nós desenvolvemos a missão da escola. Né? Tivemos um tempo de brainstorm. Fala para Cris aí. É um tempo de brainstorm com pessoas da equipe, conosco. Nós tivemos até uma pessoa de fora dos Estados Unidos que veio nos ajudar para desenvolver a missão da escola, que é formar cidadãos bilíngues, capacitados academicamente, que evidenciem caráter baseado em princípios bíblicos e comprometidos em influenciar o mundo. Essa é a missão. Então, nós levamos meses, nós já estávamos trabalhando há anos, mas nós não tínhamos ainda escrito, né, a nossa declaração de missão. Isso veio quando? Isso foi 5 anos depois, 2007. E foi exatamente o que vocês escreveram, é o que vocês vivem.
E é o filtro. Tudo que nós fazemos passa por algum dos pilares da escola, diz respeito a algum dos pilares da escola. Mas aquele começo foi muito desafiador. Quando a gente fala dos 40 bolsistas, como o Mário falou, são filhos de pessoas que vieram colaborar, que acreditaram no sonho. Voluntários trabalhando com a gente, e a gente não pagava o salário, mas dava a bolsa. Era o que nós tínhamos para dar, nós não tínhamos recurso para o salário. Tá, em que fase depois... Gente, porque assim, quem vê vocês hoje, 3 unidades? 3 unidades. E fora outras escolas que já se inspiraram na plataforma de vocês, que uma delas é São José dos Campos. Sim. Que a gente conhece também, né? João Pessoa, que veio Guarujá. e falou assim, não, quero exatamente essa plataforma. Em que ponto, quantos anos depois que vocês viraram e falaram assim, acho que agora a gente começa a ver os frutos? Semana passada, né, amor? 23 anos. Não, tô brincando. Eu vou dizer, Cris, eu lembro uma vez que nós saímos, acho que uns 10 anos depois, que a gente foi sair assim, de férias. De uma semana. E eu lembro que nós deixamos a Nath, você conhece a Nath? Sim. Ela cuidou da escola na nossa ausência. E para nossa surpresa, por aquela, acho que a gente ficou fora aqui umas 2 semanas. No máximo. A gente não recebia e-mail, não recebia contato. Falei, será que tá funcionando? Tá tudo direitinho, né? E quando nós voltamos, eu falei, Nath, o que aconteceu, né? Porque a escola sempre tem desafios e tudo. E ela falou assim, eu não quis incomodar vocês. Surgiram problemas, surgiram dificuldades. E ela falou assim, a minha resposta foi a seguinte: o que faria a Priscila ou o Mário no meu lugar? Então ela falou, surgiu esse problema, eu acho que vocês agiriam assim, e foi isso que eu fiz. Que legal. Pela primeira vez naqueles 10 anos, deve ter sido 2012, 13, que eu percebi que nós conseguimos desenvolver e multiplicar o DNA nosso para transferir para outras pessoas da escola. Que eles entenderam como a gente gostaria, como a gente queria, como a gente tratava a escola. Isso foi duplicado. Que é o maior desafio de um líder hoje. Que é cultura. Não, isso é o maior desafio. Exatamente. A gente samba para embutir isso dentro do corporativo. Sim. Imagina isso dentro da educação. Né? Porque isso ele prepara líderes para dentro da indústria, dentro do comércio, agora para educar. Exatamente. Com as pessoas, a responsabilidade que é hoje o pai e a mãe. Às vezes está preocupado com o bilíngue, está preocupado que, olha, melhor escola de bairro. Mas quem são os profissionais que vão estar lá com o meu filho? Isso é muito sério hoje em dia, gente. É muito sério. E é um desafio ainda, continua sendo. Até quando você falou de quando nós sentimos, né, que a gente tinha alcançado, esse marco foi um marco com a equipe, e que continua sendo desafio até hoje, né? Infelizmente até as universidades, as faculdades dos cursos relacionados à educação também têm as suas crises por conta do sistema, por conta dos valores, por conta da política, da ideologia dentro das universidades. Nossa, também. Nem vou... Isso aí dá um podcast só desse assunto. Então, a gente vê uma pessoa que ela vem formada para um outro processo. Muitas vezes não tem nada a ver com a educação, é só esse processo ideológico mesmo. Mas a gente tem investido bastante. Mas eu creio que um marco também para nós foi quando nós formamos a primeira turma de ensino médio. Quando nós formamos a primeira turma de ensino médio, que foi em 2009, 7 anos depois. Foi muito impactante, porque todos eles, obviamente, prestaram o vestibular. E nós sempre tivemos um sonho que eles pudessem estar preparados para o Brasil e para o mundo. Qualquer país que eles quisessem prestar um vestibular e ingressarem. E aquela primeira turma foi assim, a turma que todo mundo estava esperando sair do forno, né? Como vai ser, como vão ser os resultados. E os resultados deles foram absolutamente incríveis. Então eles passaram em vestibulares, foram aceitos em universidades nos Estados Unidos. Foi a turma que mostrou assim, estamos no caminho possível. certo.
Porque é uma missão com uma complexidade e é tão original, né? Tão diferente essa missão, que nós queríamos ver como que ia ser esse resultado. E desde então, a gente tem visto a concretização. Você falou dos seus filhos, a gente vê com tantos alunos. Hoje nós temos os filhos de alunos. A segunda geração. A segunda Que geração. delícia. E como eles valorizam a escola. Muitos até começam a valorizar um pouco depois, né? Enquanto eles estão ali, não, porque a escola... Eu era feliz e não sabia. Quando eles saem da escola, acho que bate assim, o impacto da escola na vida deles. Então, de 2009 para cá, nós temos experimentado com a equipe muitos momentos assim, com os alunos, com as próprias famílias. Então, muitas vezes, essa valorização vem só depois, mas ela vem. E quando vem, é maravilhosa. É porque até então, Cris, a gente não sabia se o que a gente estava fazendo iria produzir resultado. Então, quando essa primeira turma veio, uma mega classe com 8 alunos. 2010 foram 6 alunos. Olha isso. 2011, 8 alunos de novo, que era a turma do Felipe, nosso primogênito. E depois as turmas foram crescendo, hoje turmas de 25, né? E 28. o ano 28, agora o ano que vem nós vamos ter a primeira turma de classe dobrada, De duas, A e B. perto de 50. Vai ser a primeira vez que a gente começou a dobrar, anos atrás, a dobrar as turmas, né? Então vamos ter a primeira que vai chegar no terceiro médio. E a gente pôde ver, mensurar isso comparado com outros, puxa, estamos no caminho certo, está funcionando. E quantos alunos nossos foram para os Estados Unidos, foram para a Europa? Você conhece alguma menina, alguma aluna que foi estudar na Europa? Gente, vou contar a história dos meus 2 filhos, né? A Isabela saiu da IPG, sempre foi boa aluna, né? Sempre. E ela foi fazer FMU, Relações Internacionais, com 3 meses de FMU. Minha filha tinha 17 anos. Com 3 meses de FMU, ela virou para mim e fez assim: fiz uma inscrição para uma bolsa de estudos em Lisboa, Universidade de Lusófona. E você... Não, eu falei, legal, imagina, isso aí não vai acontecer nunca. Nunca, imagina, bolsa de estudos. Imagina. Ela fez na quarta-feira, na segunda, ela foi aceita. Uau. Na Universidade de Lusófona. Com 17 anos de idade. 17 anos de idade. Sim. Eu não tenho dúvida nenhuma, que a patente EIPG, Escola Internacional Preparando Gerações, lógico, pelo esforço dela, tudo, abriu a porta. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu acho muito bonito na minha filha hoje, e isso vai muito do aluno também, né, gente? A escola faz a parte dela, mas o aluno, a Isabela aproveitou a oportunidade, exatamente, né? Vou falar dos 2. E a Isabela se formou em Relações Internacionais. Hoje ela está indo para o 3º idioma dela, trabalha numa empresa alemã aqui em Atibaia, está muito bem. A Isabela fala com Índia, a Isabela fala com a Alemanha, a Isabela fala... E ela vira para mim e fala assim, mãe, o meu inglês... Ela só assiste filme em inglês e ela fala assim, o meu inglês, ele já é totalmente fluente na minha vida. Ela fala, eu nem raciocínio mais. Ela conversa, está com 26 anos, a Isabela. Ela fala com gente de 50, com gente de 45, com CEO fora do Brasil... E ela fala em inglês, ela fala, mãe, eu nem preciso pensar mais para falar inglês. O inglês dela é impecável. Então, assim... As portas se abriram por causa a escola, né? Vocês foram, um presente de Deus na nossa vida, mas ela aproveitou essa oportunidade e ela foi muito esforçada. O Pedro teve mais dificuldade. Eu vou falar dos 2 extremos que eu vivi na IPG, viu, gente? Então, a Isabela, top, uma das melhores da sala, beleza. O Pedro tinha um potencial enorme, mas muito distraído. E o Pedro passou por várias escolas em Atibaia, várias. E eu tinha que tirar a Isabela junto. Inclusive, uma das escolas aqui de Atibaia virou para mim e falou assim, não estamos aptos a atender o seu filho. É a pior coisa que um pai pode ouvir. E uma mãe. E a EPG, o Pedro tinha essas dificuldades, muito distraído, imaturo. A EPG pegou e ela conseguiu tirar leite de pedra. Eu acho que a minha gratidão pela escola é muito mais na vida do Pedro do que na da Isabela. Porque eu enxergo assim, as escolas hoje elas criam uma moldura.
Os alunos que estão dentro dessa moldura, beleza. Os que dão trabalho são convidados a se retirar. E eu não vivi isso dentro da escola. Eu falei assim, o meu filho foi recebido dentro da IPG, eu via o empenho dos coordenadores, eu via o empenho dos professores. Moral da história, meu filho fala muito bem inglês hoje, também tem viajado o mundo. Hoje ele é gerente de e-commerce na Black School, na área de Google e Amazon. Olha só. O inglês dele, então assim, ele cresceu muito, eu vejo ele hoje, e eu não tenho dúvidas também que isso, essa base, e assim, vocês desenvolveram ali. Vocês conseguiram enxergar as dificuldades, eram muitos. Então eu falo assim, como é importante a escola pegar com o pai e mãe. Porque eu passava por escolas, eu saía chorando aqui. E essa questão do amor, da dedicação, então isso eu falo, tanto é que eu já indiquei tantos pais para lá, eu falo, vai PPG. E eu falo assim, esse lado humanizado. Isso para um pai e mãe que está vendo um filho sofrer dentro de uma escola, que também tem esse outro lado, viu, gente? Tem crianças que são colocadas de lado nas escolas. E vocês tiveram muito esse cuidado. Então, assim, eu sou muito grata a Deus de ver o que o Pedro e a Isabela se tornaram. IPG... Quando a gente lançou a escola, eu lembro que a nossa frase, né, que eu criei a frase é o seguinte: Preparing Leaders for the Future. Preparando líderes para o futuro. Sempre foi o nosso slogan. É um resultado. O Student Life, porque ainda existe o Student Life lá? Opa! Fora do conteúdo aprendizado. Ali os alunos se abrem, eles se preparam para a carreira profissional, vocês mandam pais. O Mário, você ainda dá você tem tempo ainda para o Student Life, então, Mário? Você tem agenda ainda? Um pouquinho. Agora, os meus livros estão sendo usados como paradidáticos para os alunos do Fundi 2 e médio, olha só. Então, assim, vocês entendem como vai além da educação? Porque, assim, vocês começam a preparar para a carreira profissional também. Não adianta ter uma base, não adianta falar um inglês maravilhoso, estar numa escola maravilhosa. Eu tenho uma pergunta para você. Você tem viajado o mundo, incontáveis países. Esquece universo. Quero falar de Brasil. Que profissionais nós vamos ter no nosso país daqui 10 anos? Eu quero uma década. Eu não quero falar daqui 20. Que profissionais. Porque eu falo assim... Graças a Deus, estamos em Atibaia, interior de São Paulo, numa cidade top, que a gente ama, com área de educação bem, EPG praticamente lidera na área de educação em Atibaia, só que assim, quem tá aí fora, tem pai e mãe que vai assistir a gente aqui. Os pais, eles têm que entender. Eu falo assim, que advogados que nós vamos ter nesse país daqui 10 anos? Que médicos? O que você tem para falar pro pai e pra mãe aqui, ó? Eu acho que nós vamos ter 2 tipos de profissionais. Aqueles formados, capacitados academicamente, aqueles que são bilíngues, que estão a par com o desenvolvimento do mundo, a tecnologia, e aqueles que vão estar fora do mercado. Não vai ter mercado para essas pessoas. Desatualizados. É que nem o Bill Gates tinha falado. Só vão existir 2 tipos de empresas. Aquelas que estão na internet e aquelas que não existem mais. Não estão mais no mercado. Eu vejo como o que nós começamos lá atrás, Cris, hoje... Lá atrás era assim, um diferencial, era algo diferente. Hoje é uma necessidade. Necessidade para onde o mundo está caminhando. E a gente vê a extrema importância da família estar caminhando junto à formação acadêmica, a formação emocional, a formação, a base espiritual, enfim, tudo que molda, né, o caráter. O falar inglês, assim, hoje é necessidade. Essencial. Essencial. Sem isso, acabou. Hoje, além do inglês, que outra língua você fala? Exatamente. É o mínimo. É muito importante. Inclusive, por falar inglês, eu tenho até uma frasezinha que eu digo que a IPG não é uma escola para inglês ver. É uma escola para inglês falar. Tem muita escola que é para inglês ver. E o espanhol também, né?
Continua espanhol? Sim. Espanhol, isso. A Isabela, Maria Rosa, tá lá ainda não, né? Foi professora dos meus filhos, encontrei ela outro dia, sabia? Reconheceu os dois. O espanhol também. Então, assim, é possível, mas novamente, é uma parceria da família de identificar o que eles querem para os filhos. Como pais, a gente quer o melhor para os nossos filhos, não é verdade, amor? Por isso que nós empreendemos uma escola para os nossos filhos e para os filhos dos nossos amigos, vocês e outros. E deu certo. E continua dando certo. E vai continuar dando certo porque nós estamos no processo agora de preparar a escola para os próximos 20 anos. E sabe quem vai levar essa tocha adiante? O aluno 001 e o aluno 002 da escola. Felipe Davi. Felipe Davi. Eles se beneficiaram da escola, foram os dois estudaram nos Estados Unidos. Fizeram comércio exterior, fizeram outros cursos, voltaram para o Brasil, estudaram até mais, fizeram outras coisas e amam a escola, entendem a escola dos dois lados. E a gente está nesse processo, né, de transição aqui, de sucessão com eles, para que eles levem a escola para esse futuro que, para nós, nós somos mais distantes. E pode ser que a geração deles enxergue situações que eles estão à frente. Mas eles já fazem isso. Eu não tenho dúvida. Impressionante. Eu não tenho dúvida. Habilidade com tecnologia aqui para a gente. A gente vê na época da tipografia. Entendeu? A gente teve que evoluir muito, mas para eles é muito mais... É natural, mais espontâneo. Natural. Então a gente vê... Realmente a escola tem se repensado, se reinventado para os próximos 20 anos. E coisas muito novas, né, amor, que a gente tem visto sobre imaginal thinking, né, sobre o pensamento... Outras novas metodologias, que né, de surgiram. aprendizagem que a gente tem buscado. Nós estamos até nesse processo, a gente está buscando inovação, né? A gente sempre buscou inovação. A escola, ela tem isso como uma marca. Sempre procurando algo novo. Eu vou te fazer uma pergunta que se eu tivesse um filho pequeno hoje e eu fosse matricular numa escola, essa é a primeira coisa que a estrutura, a tecnologia, mas sem perder a humanização. Isso é muito importante para uma escola. Se eu fosse, porque eu falo assim, a tecnologia ela está contribuindo demais. Só que eu vejo assim, socialmente, eu falo assim, eu vejo assim, às vezes se perde, é muito tênue essa linha. Eu acho que a tecnologia ela está afetando muito socialmente as pessoas. Que vocês, para os pais que estão assistindo que não conhecem EPG, porque para quem já conhece, tranquilo. Para os pais que estão assistindo que tem essa preocupação, o que a EPG vê de futuro? O que vocês têm de projeto para frente? Crescer com todas essas ferramentas hoje. IA está chegando aí, batendo nas portas. Já chegou. Já é uma realidade. Até que ponto que vai ter um limite para isso, para a educação dentro da EPG? Vocês já têm discutido esse assunto? Sim. Uma das coisas que eu vejo nos alunos, eles sabem mais que a gente sobre tecnologia, sobre o uso das mídias. Esse vasto mundo, né, incrível. Porque é um mundo incrível. O problema é quando ele é mal usado, mal utilizado. Mas eu assim, acho a tecnologia o máximo. Acho um fruto assim, da inteligência humana, da inteligência que Deus deu aos homens para desenvolverem possibilidades no mundo que é quase inacreditável para gente que não nasceu dentro de um mundo mais informatizado. Então, nós não temos uma preocupação tão grande de ensiná-los a usarem essas ferramentas, porque eles sabem como usar. Tá muito acessível, né? Sim. Tudo muito acessível. Qualquer coisa que você quer aprender, você entra lá no YouTube, põe um vídeo e você aprende. Então, esse não é o foco da escola. Qual é o foco da escola? Continuar trabalhando na preparação acadêmica, procurando, diria, metas para esses próximos 20 anos, procurando ajustar, né, essa expectativa, obviamente, para ingresso em faculdade, sendo que isso também vem mudando, né? Os cursos que estão sendo procurados já são muitos cursos novos, cursos diferentes. Então, até
Os cursos que os nossos alunos hoje de fundamental anos iniciais, de 1º ao 5º ano, os cursos, a formação que esses alunos vão ter no futuro, são cursos que ainda vão ser criados. Eu acredito. Então, E algumas profissões vão sumir. Vão sumir. Ainda E nessa outras geração. novas vão ser criadas. Não tenho dúvida. Então, nós estamos bastante focados em prepará-los, sim, que eles sejam alunos que se destaquem, sim, por conhecimento, por entendimento de conteúdos, desse mundo incrível que a gente vive, mas bastante focados neles como pessoas, porque essa é uma preocupação, isso vem sendo deixado. Isso é muito sério, gente. Então, prepará-los como pessoas é um desafio imenso que nós temos, porque a gente nada contra a maré. Só que, novamente, a gente acredita que os hard skills é fácil, mas esses soft skills é onde nós precisamos focar. Então, o nosso objetivo é focar, trabalhar para que os alunos se desenvolvam em soft skills. Sejam Traduz. gente Para quem não conhece. São características comportamentais, são habilidades comportamentais. Não é o que fazer, é o como fazer, com quem você faz. Então, Olha de que desenvolver importante isso. essas habilidades, porque para eles serem humanos de verdade. Gente, Nós precisamos de humanos, seres humanos, no meio de tudo isso. Até para que o nosso futuro ele seja um futuro com uma expectativa até boa, no sentido de algumas coisas que podem ser alcançadas, mas nós precisamos de seres humanos. a tecnologia veio para agregar. Sim. Eu não tenho dúvida. Veio. Só que as pessoas, elas têm que entender que a gente precisa conviver uns com os outros. E eu vejo que quando isso começa a se perder, e as pessoas estão se isolando e ficando muito atrás da tela, isso me preocupa demais. As 2 últimas perguntas da noite. Gente, depois nós vamos ter que gravar outro podcast com eles, porque é muito conteúdo aqui. Eu não falei 10% do que eu queria. Eu queria que você, que treina pessoas aí fora, o que você dá de orientação para os pais que nos assistem? O aluno se formou. O ambiente e a preocupação que estão as universidades hoje em dia. Que conselho você dá para os pais alertas? O ambiente comportamental, porque assim, tá saindo com uma base, né? Sai com uma base, com um princípio, tudo. Eu, particularmente hoje, nem sei se não vou me matar nesse podcast, eu me assusta muito o ambiente das federais. O que se vê ali, eu tenho acompanhado alguns YouTubes, É assustador. me apavora, porque a impressão que dá é assim, ó, vai desaprender. Se a pessoa não tiver muito consolidada e uma personalidade muito forte, ali eu acho que se perde. Que conselho você dá para os pais? Porque assim, não é porque terminou o ensino médio e vai para a universidade, e muitas vezes tem a questão da distância. Vocês tiveram... A Isabela ficou 4 anos em Portugal, o Felipe, o Davi ficaram fora. Só que a gente tinha a tranquilidade de saber aonde os nossos filhos estavam. O aluno sai do EPG e vai fazer uma universidade federal. Eu tô falando de federal, mas qualquer ambiente. Tá longe. Como é importante. Que conselho você dá para os pais? Eu vou falar como pai, né? Nós como pais, é um perigo muito grande você educar, investir tanto por tanto tempo e chegar depois e lançar os seus filhos, cordeirinhos, para serem devorados pelos lobos. E eu vejo que as universidades são alcateias que devoram vidas, né? Estamos falando de caráter, de vida, de destruição de valores, de princípios. Nós procuramos universidades que tinham os mesmos valores e princípios que a IPG. Pagamos um alto preço por isso. Pagamos, inclusive, em dólar. Para que eles pudessem estudar lá. Mas valeu a pena. Valeu a pena. Então, eu diria para os pais, vale a pena você continuar
porque você já investiu muito. E perder o seu filho, sua filha, no meio dessa jornada, porque simplesmente uma má companhia, e a gente sabe, as más companhias, as más amizades corrompem os bons costumes. Então, isso já está na Bíblia. Então é importante a gente continuar preservando. Enquanto os filhos estão debaixo da sua tutela, na sua casa, a gente sempre acreditou assim. E deu muito certo. E eu acho que o Graças a pai, Deus. se o meu filho estudasse, eu acho que o pai tem que ir lá conhecer. Não, Vai lá ver o ambiente. Cris. Teu filho está indo para uma federal? Vai lá ver o ambiente. Cris, nós fomos. Nós fomos quando... E nem foram federais, nós fomos em... Não precisa falar o nome, mas a gente foi. Abafa no os mais nomes. estadual. E lá estadual. no kit de entrada que ele recebeu, porque ele entrou, a gente fez uma matrícula antes de decidir se ia para os Estados Unidos, e lá tinha lá já os telefones de taxistas para quando eles fossem nas festas que acontecem, que já chamar o taxista para que eles não voltassem embriagados para casa. É um absurdo, né? Já estava lá tudo, o esquema todo montado. Tinha kit com preservativo. Para mim, o absurdo já começa nos calouros lá. Como que chama? Nos trotes, né? Nos trotes. Ali para mim, já é um... Pouco se falava sobre a vida acadêmica deles. A bagunça que vai acontecer, de segunda a sexta você vai para aula, mas fim de semana prepare-se porque lá vem festa. A gente já né? tem visto um movimento diferente, pelo menos na IPG. Os pais menos preocupados com as universidades públicas, assustados com as universidades públicas e já buscando universidades particulares. Hoje mesmo tive uma reunião e ele falou assim, eu estou lá fazendo a cabeça da minha filha para ela estudar aqui perto, nas cidades aqui perto, para ela continuar morando em casa. Muito Anos bom. atrás a gente ouvia o contrário. Hoje os pais percebem isso. E não é uma super proteção, não é deixar o filho numa bolha, não é isso. É um cuidado, é um zelo com a vida deles, como a gente precisa ter com outras pessoas com quem a gente convive. Um zelo, a gente faz, é por amor, por cuidado. Então é uma liberdade eles saírem, estudarem fora, tudo isso. Mas cuidar deles, né? O que eu tenho visto, o pouco que eu tenho acompanhado, né? Que os nossos já passaram dessa fase universitária, graças a Deus. E sobreviveram. E sobreviveram porque a gente, graças a Deus, tivemos essa oportunidade, né? Não que não tenham tido também as dificuldades deles, né? Duplamente me preocupa. Os que se corrompem e que se perdem e os que se posicionam são extremamente afrontados e acuados. Eles começam a se acuar. Então, assim, é doloroso. Então, porque eu falo assim, você pega um aluno que entra na IPG com 5, 6 anos, com 17 anos ele se forma, que é a idade da Isabela. Ele vai para a universidade, gente, eles estão começando a vida dele. Então, assim, realmente é jogar na cova dos leões. Eu tenho muito essa preocupação. E para terminar, eu queria que você falasse a tendência da EAD. A EAD abriu muitas portas para o mercado universitário, tanto financeiramente para pessoas que não tinham possibilidade de ir para uma faculdade, quanto essa questão de tempo, a pessoa estuda. O que vocês... isso veio para ficar mesmo? Você acha que é uma tendência? Veio para ficar. É uma tendência que vai só se fortalecer ao longo dos anos. Ela promove a praticidade, né, de você organizar os seus estudos nos horários que você deseja como aluno, o valor, né, de investimento menor. Nossa, absurdamente. Né, porque é claro que os custos são menores, porém uma qualidade tão boa quanto os cursos Essa que é uma preocupação. Isso. Então tem que se desmistificar que a abordagem, o conteúdo de um EAD, ele é inferior a um presencial. Não tem nada a ver. São os mesmos professores, as mesmas aulas e o mesmo diploma. Alguns cursos, eu entendo que eles precisam de uma carga horária, é um curso, vamos dizer, semipresencial. Ainda alguns cursos no presencial. Eu entendo que existem algumas áreas, especialmente a área de saúde, eu creio que é bem forte isso. Mas existem muitos cursos que é mais do que possível
ter uma formação à distância, poder maximizar, né? A gente tem alunos que a gente tem um polo de educação à distância ali na escola, com escritório dentro da escola, né? E hoje nós temos mais de 2.000 alunos ali, e pensar que nós temos mais de 2.000 alunos e nós não precisamos ter espaço de salas de aula para 2.000 alunos. Eles estão estudando nas suas casas, normalmente são pessoas acima de 30 anos, o público que trabalham, que estão realizando um sonho que não puderam realizar antes. Quem vai pro EAD é porque quer estudar. Porque precisa daquilo. E eu sei porque eu fiz cursos até para conhecer mais a plataforma. Eu acredito que precisa mais disciplina no EAD do que no curso presencial. Porque é uma disciplina que exige uma motivação intrínseca. Então, é algo que não vem de fora, porque tem a aula e tem o que, porque é hora da aula. Dedicação, não tem outra palavra. Dedicação. Então, eu creio que veio para ficar, sim. E cada vez mais modernizada, mas eu creio que muitos desses cursos novos que estão por surgir, que eu falei, eu não consigo vê-los com uma formação presencial mais. Eu creio que os cursos novos, as pós-graduações, elas vão seguir esse caminho. Funcionou bem, né? Muito. A distância, né? E sabe que tem uma coisa muito legal? Que se você está no presencial e você está um dia meio cansado, e você dá aquela cochilada no meio da aula, o que o professor falou, perdeu. No EAD. No EAD você pode parar, voltar. Não entendi, volta. Ou mesmo que assistiu a aula inteira e está com uma dificuldade. Volta, assiste tudo de novo. Né? Volta a fita. Verdade. Volta para você ver de novo. É muito legal. Seu índice de aprendizagem é muito maior. Olha que legal. Então, eu acho que é assim, uma tendência boa, né? Até fica o convite também, né? Para as pessoas conhecerem o nosso polo. Como é que chama o polo? Isso, que é em parceria com o Grupo Educacional Cruzeiro do Sul. Então, são várias universidades no grupo, então a gente tem cursos de diferentes universidades. O diploma é o mesmo do presencial. Reconhecido pelo MEC? Reconhecido pelo MEC, com notas boas do MEC. Você não acha que você podia dar um voucher de desconto para quem quiser fazer um EAD aqui, não? Com certeza. A gente vai colocar no final do podcast o Instagram e os contatos da IPG e da Universidade Cruzeiro do Sul, viu, gente? O que a IPG, que o Cruzeiro do Sul pode fazer para quem está assistindo o podcast? Então, você coloca ali, eu acho que a primeira coisa, coloca eu quero. Comentou ali, eu quero desconto. A gente pode criar esse voucher. Isso, eu quero desconto. A gente tem uma campanha muito boa agora, com um desconto muito bom, tanto na matrícula quanto nas mensalidades. Que legal. Para esse novo ingresso que vai ser agora de agosto. Segundo semestre. Esse podcast vai subir na hora certa. Exatamente. E se eles entrarem em contato e falarem, né, que eles viram aqui no podcast, a gente vai melhorar ainda mais o desconto. Nós vamos fazer igual a gente fez no Belíssima, tá? O Belíssima criou um cupom de desconto que chama lá, Atibaia Pode Mais. Então, nós vamos colocar lá. Então, a gente vai deixar como Atibaia Pode Mais e você colocou lá Cruzeiro o seu voucher. Viu só? Eu queria terminar, eu queria que vocês fizessem as considerações finais. Vocês gostaram? Muito legal. Amei. Você está muito bem como apresentadora, Cris. Eu amo ouvir suas críticas. Ele no começo ele virava para mim e falava assim, Cris, se posiciona assim. Cris, fala assim. E foi muito sábio. Eu falava assim, o Mário é uma pessoa que eu escuto. Eu tenho ele como mentor mesmo. E quando ele vira e me manda alguma coisinha assim, Cris, acho que você tem que melhorar nisso aqui. Cris, não sei... Eu falo assim, ele tá antenado. Não, você realmente evoluiu muito. Você faz as pessoas se sentirem muito bem. Você dá as suas considerações. Que eu já vi em podcasts que o entrevistador fala mais do que o entrevistado, né? Ele não deixa os caras falarem. Eu tenho que ficar me contendo um pouquinho. Então, eu te dou os parabéns. Obrigada. Tô melhorando. Está sendo muito bom. E você também está de parabéns. Você deixou eu falar um pouquinho. Eu imaginei eu no meio de duas madames aqui conseguir falar um pouquinho. Ele falou pouquinho, né? eu vou fazer um podcast nós 4, viu, Alexandre? Logo, viu, gente? Vou fazer um podcast com o tema
o que é empreender em casal. Epa, vai ser bom. Nós, hein? 30 anos, nós estamos completando 30 anos. Vocês estão completando Dois 40? aqui, dois 35. aqui, 35, vocês estão Acabamos de 5 na fazer. nossa frente. Acabamos Vocês de estão fazer. 5, não é Vocês fácil. dois aqui, a gente aqui. Isso e vamos... mesmo, desafiador, né? Chegar até aqui, né? Vai ser muito Só bom. porque Deus está com a gente, viu? Porque Verdade. sem Ele, não teríamos conseguido, com certeza. Cris, eu quero deixar um presente com você, para você, Alexandre. Eu tenho a editora Preparando, que é a editora que lança os meus livros, e nós temos também vários livros em coautoria. Esse foi um dos últimos que a gente lançou, a arte de vender qualquer ideia, produto, serviço a qualquer pessoa, e você é uma baita vendedora. Amo vender, gente. Né? Então isso aqui, se você já era boa, vai ficar melhor ainda. Olha só. Tem um capítulo meu, tem uma conclusão minha nesse livro, então fica aqui um presente para você da editora Preparando. Tá lá, Amo Preparando. vender. Queridos Alexandre e Cris, parabéns pelo sucesso. Com carinho, Mari Priscila Simões, junho de 2025. Ó, Na minha cabeça, diz que eu vou ler toda noite. Palavras finais. Primeiro, parabéns. Obrigada. Porque vocês têm crescido na cidade, vocês amam Atibaia, assim como nós amamos. Fizemos de Atibaia a nossa cidade. Nós estamos aqui há 30 anos. Fez agora 30 anos que nós chegamos aqui. Agora em maio. Nós amamos Atibaia, queremos o melhor dela, queremos o melhor para os filhos de Atibaia, e nós já temos visto resultados. Não somos loucos, não somos pessoas inconsequentes, a gente tem um histórico, né, que prova o que a gente tem feito, tem sido maravilhoso. E eu digo aos pais, venham nos conhecer. Eu tenho trazido vários amigos, até empresários, empreendedores, e eles falam, puxa, o que eu vejo na escola é um amor que a equipe tem pelos alunos. Faz muito E diferença. não é em todo lugar que você vê amor, vê uma atenção, um carinho. E eu louvo a Deus pela vida da Priscila, que ela tem esse DNA do que a escola é hoje, devido ao amor, ao olho, né, bem de mãe, bem de alguém que se interessa pelos detalhes. Então a gente vê muito disso. E você que está fora de Atibaia, vem para cá, traga o seu filho para estudar aqui, vai fazer muita diferença. Então é uma cidade menor, uma cidade mais sem poluição, mais segura, e você poder ter um lugar onde você pode viver como família, criar os seus filhos e ter o melhor, né, da educação hoje disponível no Brasil, aqui na nossa cidade, e vai preparar os seus filhos para o futuro. E porque os seus filhos são o maior legado que você pode, Com certeza. seu maior tesouro, e você não quer perder esse tesouro em outros lugares. Então, seja bem-vindo, venha, ligue para a gente, faça uma visita, assim como você fez um dia, vocês fizeram, e que privilégio foi trabalhar junto com seus filhos. Eu nem fiz visita. Eu já cheguei lá falando pra ele assim, você não tá entendendo. Eu preciso que meus filhos estudem nessa escola. Eu não sei como vai ser, mas você vai ter que dar estava um jeito. viajando, eu sei que fui eu que atendi vocês. Ele levantou 2 olhão pra mim. Eu saí de lá, falei pra Alexandre, muito novinhos, né? Falei, Alexandre, acho que eu assustei ele. Mas deu um match ali, ó, nós 4, e foi uma benção. Vai dar certo, e deu certo. Eu sempre falo pra todo mundo, quer colocar seu filho na IPG, vai lá e senta e conversa que sai. Dá um jeito que eles fazem. É isso aí. Fala, Pri. Minhas últimas considerações. Primeiro, faço das palavras do Mário as minhas, a respeito de vocês, do seu trabalho no podcast, da sua loja, na loja de vocês que tem crescido. Admiro os empresários, eu falo isso até para os empresários que estão nos ouvindo. Admiro vocês demais. Um empresário que prevalece, permanece de pé nos dias de hoje. É um bravo guerreiro, uma brava guerreira, assim, uma pessoa diferenciada. Então eu parabenizo os empresários, e o que nós pudermos contribuir, encorajando e ajudando os empresários da nossa cidade, nós queremos, porque a gente acredita que juntos, a gente, encorajando um ao outro, a gente consegue ir além. Para os pais, para as famílias, esse convite mesmo de vir conhecer a IPG por você, né? Tem muitas pessoas que
têm um carinho muito grande pela IPG, falam bem da IPG, mas nada como a sua própria visita, a sua própria experiência. A IPG é uma experiência de vir conhecer e de unir esforços para a gente construir essa geração que vai continuar o nosso trabalho, vão ser os nossos líderes. Verdade. Eles vão liderar as nossas vidas, a nossa terceira idade, né? Vão ser os médicos, vão ser os empresários, os políticos, os advogados, né? E tantas outras profissões, né? Mas são eles que vão ocupar esse espaço. Então vamos construir juntos, né, essas pessoas lindas, com um propósito tão grande, pessoas únicas que Deus criou. E tem uma referência muito especial que eu gosto, né, na Bíblia, que fala que Deus falando, né, só Deus conhece os planos que tem para você, planos de paz e de esperança, de um futuro, um plano de paz e prosperidade e um futuro cheio de esperança. Só Deus conhece os sonhos, planos que Ele tem. E Deus tem planos maravilhosos para essa geração. Então não vamos desistir dela. Vamos nadar contra a maré, remar contra a maré se for necessário, como a gente tem feito até agora. A gente vai continuar. E o privilégio que a gente tem de estar em Atibaia. É muito bom. Eu amo essa cidade. Eu falo assim, o podcast ele tem esse propósito. Eu falo assim, e a gente tem que aprender a amar o empresariado brasileiro. Eu falo assim, não está fácil para as pessoas. Não. Eu vejo na cidade. Então, eu falo assim, que o podcast ele seja uma ferramenta para que a informação chegue, para que as empresas se desenvolvam. Sim. E para que a gente entenda nessa cidade que um depende do outro para crescer. Então, assim, eu fico muito engajada nisso mesmo, sabe? Que a gente tem essa facilidade, a gente não está em São Paulo. Em São Paulo, um empresário não conhece o vizinho empresário do outro. Aqui a gente conhece. A gente conhece o dono da escola, o dono da farmácia, o advogado, a presidente do OAB que veio aqui, a gente conhece. Então, o network aqui, ele é muito fácil de se construir, o network. Então, eu fico muito feliz com esse caminhar que a Atibaia está tendo. Isso veio pós-pandemia. A pandemia deixou isso de bom para a gente, para a cidade. Que Deus abençoe vocês grandemente. Uma palavra para você, a sabedoria. E uma palavra para você, aquele que desenvolve. Por isso que deu certo. Você desenvolve o melhor das pessoas. Eu sou fruto seu. Você sabe disso, né? E meus filhos são frutos da IPG. A Pri é muito sábia. Eu sempre olhei para ela desde o começo. A gente muito jovem. E eu falava assim, ela é sábia nas decisões dela. Que Deus te dê sempre essa sabedoria. Amém. E que Deus te use sempre... O meu trabalho, meu ministério. É o seu melhor livro para mim, você sabe disso. Foi ali que Deus te separou. Que Ele te use sempre dentro do seu trabalho para desenvolver pessoas. Eu sei que a Priscila é muito sábia, sabe por quê? Ela casou comigo. Olha que pretencioso. Gente, quem conhece ele nem se surpreende, sabia? Tá vendo como ela é sábia? Olha isso. Você é um sortudo de ter a Pri. Verdade. Gente, eu tenho que dar um beijo enorme nos fofos. Dona Darcy e Pastor Bertoldo. Lindos! E a Pri, minha mãe querida. Pastor Neco nos deixou faz um tempinho, mas ele era um fofo que eu amava também. Mora nos nossos corações. Tá lá com Jesus já. Tá melhor que nós, com certeza. Verdade. Uma honra enorme ter vocês. Obrigada. A palavra que eu deixo pra vocês, que os melhores dias da IPG estejam por vir. Não tenham ficado pra trás. E pra vocês também. Pra todo mundo que tá assistindo a gente. Curte esse podcast, comenta, compartilha. A gente precisa da sua ajuda, que não é fácil, viu, gente? Mas que Deus abençoe sua casa, o seu lar. Tá com criança pequena, vovó, manda pros filhos assistir, que esse podcast faz muita diferença na vida das famílias, viu? Beijo pra todo mundo. Até mais. Tchau, tchau.